Oi, professores da Rede Municipal de Ensino de Petrolina, tudo bem? Nós que fazemos o PROMAP estamos aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento com vocês. Que essas aulas sejam muito proveitosas e que possamos colher bons frutos dessas ações. Um beijo e até a próxima! Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Petrolina. Eu sou Flávia Teixeira, estou como professora formadora de língua portuguesa do 3º ao 5º ano. E hoje, no nosso momento formativo, estaremos abordando as sequências didáticas do IQE. Falaremos um pouco sobre as sequências didáticas conto de encantamento, carta e e-mail pessoal. A primeira sequência que nós iremos trabalhar é o conto de encantamento. Nós temos como habilidades foco e essas como relacionadas. Os contos de encantamento, por seu conteúdo mágico, fascinam crianças e adultos. São características desse gênero textual. A tipologia é predominantemente narrativa, mas as sequências descritivas são comuns. Narrativa complexa, com a presença de muitos diálogos e vocabulário rico. É um texto de média extensão. Pequeno número de personagens padrões, em geral, reis, princesas, bruxas, aldeões e outros. Tempo e espaço indeterminados. A presença de um narrador que detém todo o conhecimento e determina a vida das personagens. Professor, no ponto de partida, propõe uma roda de conversa. Faça o levantamento dos conhecimentos prévios acerca do gênero em estudo. Socialize as ideias que surgirem e faça perguntas como: alguém conhece algum conto de encantamento? Você já leu ou gosta de ler contos? Se sim, quais você já leu? Você tem um conto preferido? Como são as personagens destes contos? Se pudesse ser personagens desses contos, qual você seria? Somente crianças leem contos de encantamento? Quais sensações eles nos causam quando escutamos ou lemos? Esse levantamento é fundamental para definir encaminhamentos e intervenções necessárias, garantindo assim melhor aproveitamento do material. Professor, é importante que no ponto de partida você faça uma leitura atrativa do conto A Princesa e a Ervilha. Mas antes de iniciar a leitura, escreva na lousa o título do conto. Faça perguntas como: que tipo de história pode ser essa? O que poderia acontecer entre uma princesa e um grão de ervilha? Que outras personagens podem estar na história? Em que lugar pode ter acontecido essa história? Durante a leitura, professor, faça pausas para causar suspense e levantar hipóteses sobre a resolução da trama na história. Após a socialização da leitura do conto, os alunos serão desafiados a reescrever o final dessa história. Vale lembrar, professor, A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria desposar uma princesa, mas uma princesa verdadeira. Assim, deu a volta ao mundo para encontrar uma e, na realidade, não faltavam princesas,
O que ele nunca podia assegurar era que se tratasse de verdadeiras princesas. Havia sempre algo nelas que lhe parecia suspeito. Por consequência, regressou muito deprimido por não ter encontrado aquilo que desejava. Uma noite, fazia um tempo horrível. Os raios entrecruzavam-se, o trovão ribombava, chovia a cântaros. Era pavoroso. Alguém bateu à porta do palácio. E o velho rei apressou-se a mandar abrir. Era uma princesa. Mas, santo Deus, em que estado a chuva e a tempestade a haviam posto? A água escorria dos seus cabelos e das suas roupas, entrava-lhe pela biqueira dos sapatos e voltava a sair pelos tacões. Todavia, afirmou ser uma verdadeira princesa. Isso é o que iremos ver, pensou a velha rainha. Depois, sem dizer nada, entrou no quarto de dormir, tirou os lençóis e os colchões e colocou no fundo da cama uma ervilha. Em seguida, pegou 20 colchões e estendeu-os sobre a ervilha. Sobre os 20 colchões, empilhou ainda 20 cobertas. Era a cama destinada à princesa. No dia seguinte, pela manhã, perguntou-lhe como passara a noite. Muito mal, respondeu. Mal consegui fechar os olhos toda a noite. Deus sabe o que tinha na cama. Era algo duro, que me pôs a pele toda roxa. Que suplício! A esta resposta, reconheceram que se tratava de uma verdadeira princesa, pois sentiram uma ervilha através de 20 colchões e de 20 cobertas. Que mulher, a não ser uma princesa, poderia ter a pele de tal modo delicada? O príncipe, completamente convencido de que esta era uma verdadeira princesa, tomou-a como esposa e a ervilha foi posta no museu. E aqui está uma história tão verdadeira como a princesa. João e o pé de feijão. Certa vez havia um menino chamado João, que morava com a mãe numa fazenda. Os dois tinham uma vaca, mas nada do que plantavam prosperava. Um dia, sem ter o que comer, a mãe mandou João vender a vaca no mercado. Na metade do caminho, porém, ele encontrou um homem que lhe propôs uma troca. A vaca por um punhado de feijões mágicos. Enfeitiçado, João não pensou duas vezes, entregou a vaca e correu para mostrar à mãe os feijões mágicos. A mulher, porém, se desesperou. Certa de que o filho havia sido enganado, ela atirou os feijões pela janela. No meio da noite, João acordou com um tremor que sacudia o quarto. Espiou pela janela e viu no quintal um pé de feijão gigantesco. Curioso, pôs-se a escalar a planta para ver onde ia dar. Depois de subir a noite toda, João chegou a outro mundo. No alto das nuvens, olhando em volta, encontrou uma longa estrada que levava a um castelo. Quem será que morava ali? Perguntou-se. A curiosidade, que só aumentava, assim como a fome, o fez bater à porta do castelo. Uma assustadora mulher o atendeu e logo perguntou: Mas o que faz aqui? Então, não sabe que nesse castelo habita um gigante que adora sopa de criança?
João não sabia e, como tinha muita fome, implorou por comida. A mulher o deixou entrar e lhe serviu pães, queijos e frutas. O banquete, porém, foi interrompido por estrondosos passos e uma voz cavernosa que pedia café da manhã. Era o gigante que havia acordado faminto. Com a ajuda da mulher, João se escondeu numa grande cesta cheia de ovos, mas ele ficou encantado porque os ovos não eram comuns, eram de ouro. Espiando pela borda da cesta, ele viu o gigante devorar um balde de mingau enquanto brincava com a galinha que botava aqueles ovos. Satisfeito, o gigante adormeceu. João então saiu da cesta, surrupiou a galinha e voltou para casa. Lá chegando, ele contou a aventura à mãe e entregou-lhe a galinha. A mãe o fez prometer que nunca mais voltaria ao castelo. Entretanto, a promessa não durou muito. João continuava com uma sede de aventura. Por isso, algum tempo depois, escalou de novo o pé de feijão. No castelo, aquela mesma mulher o atendeu ressabiada. Você roubou a galinha dos ovos de ouro? João jurou que não, e ela, convencida de que ele dizia a verdade, o deixou entrar. O menino estava xeretando pelo castelo quando o gigante acordou, e a mulher o escondeu dentro de um saco cheio de moedas de ouro. O menino ficou maravilhado com tanta riqueza, e bastou ver o gigante pegar no sono para João fugir levando as moedas. A mãe desta vez não ficou nada contente, mas João não ligou, porque, para ele, o que valia era a aventura. Passado algum tempo, ele escalou o pé de feijão pela terceira vez. No castelo, a mulher já não queria conversa. Primeiro, você levou a galinha, depois as moedas de ouro. Mas João mentiu e negou que as tivesse pegado. Então implorou por um copinho d'água apenas. Bondosa, a mulher o deixou entrar e o escondeu dentro do forno assim que o gigante apareceu. Enquanto esperava, João escutou uma linda melodia e, ao espiar, viu o gigante diante de uma harpa mágica que tocava sozinha. Foi só o gigante adormecer para João sair do forno disposto a carregar o instrumento. Porém, assim que ele tocou em suas cordas, a harpa gritou por socorro. O gigante acordou furioso e tentou pegar o intruso. Mas o menino, além de aventureiro, era ligeiro. Saltou da mesa e fugiu com a harpa, perseguido pelo desajeitado grandalhão. Quando chegou ao pé de feijão, João desceu o mais rápido que pôde, mas o gigante foi atrás. No final da descida, o menino, que também era muito inteligente, derrubou o pé de feijão com um machado. O gigante despencou lá do alto, sumiu num enorme buraco no chão e nunca mais apareceu para importunar João e a sua mãe. O gato de botas. Em um tempo distante, havia um moleiro que tinha 3 filhos. Um dia, chamou-os para lhes dizer que ia repartir por eles todos os seus bens. Ao mais velho,
deu o moinho, ao do meio deu o burro e ao mais novo deu o gato. O filho mais novo ficou muito triste porque o pai não tinha sido justo para com ele. Mas, surpresa das surpresas, o gato começou a falar. Dá-me um saco e um par de botas. O rapaz ficou muito espantado e, obedecendo ao pedido do gato, no dia seguinte, lá foi comprar um saco e umas botas. Aqui estão, meu amigo, disse ele. O gato calçou as botas, pegou o saco e lá foi floresta fora. Como era muito esperto, não demorou muito a apanhar uma lebre bem gordinha que pôs dentro do saco. Com o pesado saco às costas, o gato dirigiu-se ao castelo do rei e ofereceu-lhe a lebre, dizendo: Majestade, venho da parte do meu amo, o Marquês de Carabás. Trago-lhe esta linda lebre de presente. O rei ficou impressionado e contente com aquela atitude e disse: Diz ao teu amo que lhe agradeço muito. Daí em diante, o gato repetiu aquele gesto várias vezes, levando vários presentes ao rei e dizendo sempre que era uma oferta do seu amo. Uma manhã, disse o gato ao seu amo: Senhor, tomai banho neste rio, que eu trato de tudo. O gato esperou que a carruagem do rei passasse junto ao rio, onde o seu amo tomava banho, e pôs-se a gritar: Socorro! Socorro! O meu amo, o Marquês de Carabás, está a afogar-se! Ajudem-no! O rei mandou logo parar a carruagem e ajudou o Marquês, dando-lhes belas roupas e convidando-o a passear com ele e com a filha, a princesa, na carruagem real. O gato desatou então a correr à frente da carruagem, pela estrada afora. Sempre que via aldeões a trabalhar nos campos, pedia-lhes que dissessem que trabalhavam para o Marquês de Carabás. O rei estava cada vez mais impressionado. O gato chegou por fim ao castelo do gigante, onde todas as coisas eram grandes e magníficas. O gato pediu para ser recebido pelo gigante e perguntou-lhe: É verdade que consegues transformar-te num animal qualquer? É, disse o gigante. Então o gato pediu-lhe que se transformasse num rato, e assim foi. O gato, que estava atento, deu um salto, agarrou o rato e comeu-o. Mais tarde, o rei, a princesa e o Marquês de Carabás chegaram ao castelo do gigante, onde foram recebidos pelo gato. Sejam bem-vindos à propriedade do meu amo, disse o gato. O rei nem queria acreditar no que seus olhos viam. Tanta riqueza! Tem que casar com a minha filha, senhor Marquês, disse o rei. E foi assim que, graças ao seu gato, o filho de um moleiro casou com a princesa mais bela do reino. Professor, para o momento da contação de história, utilize os recursos literários atrativos para o estudante. Maletas, avental, baú de histórias, ilustrações dos personagens, áudios e vídeos e entre outros. Todos os contos trabalhados nessa sequência estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para a nossa segunda sequência didática, carta e e-mail pessoal.
No decorrer dos tempos, e mesmo com o inacreditável avanço das tecnologias, com formas mais rápidas de comunicação, a escrita da carta, um dos meios de comunicação mais antigos da humanidade, ainda persiste. Além disso, são exigidas em contextos formais, como comunicados oficiais, por exemplo. Nesta sequência didática, os estudantes irão ler, conhecer cartas pessoais que falam de amizade, de carinho entre as pessoas, de notícias sobre a vida, mas também irão ler e escrever e-mails. No ponto de partida, dialogue com os estudantes como ele e sua família se comunicam com amigos e parentes, via WhatsApp, Instagram, Facebook ou e-mail. Nesse momento, é importante sinalizar que nem sempre foi assim. Há algum tempo não existiam computadores, celulares nem internet. As notícias entre as pessoas eram trocadas por meio de cartas. As pessoas escreviam e aguardavam com muita expectativa a sua resposta. Os carteiros trabalhavam muito. Após assistirem ao vídeo, discuta com os estudantes aspectos como: qual a situação apresentada no vídeo? Essa prática de escrita de cartas está reservada somente aos adultos? A atividade de investigação do repertório dos alunos é fundamental para situá-los em relação ao gênero, pois a primeira atividade será a produção inicial de uma carta pessoal. Siga criteriosamente as orientações apresentadas ao professor nessa sequência. Para além da sequência didática, vejam que atividades interessantes você pode fazer aí na sala de aula. O mural da amizade, com envelopes, com os nomes de cada estudante, em que cada um poderá escrever de forma espontânea para um amigo. Carta surpresa. Nesse momento, você irá levar um envelope gigante com uma carta apresentando todas as características do gênero. Carta ao amigo. Nesse momento, o professor deverá levar à sala de aula cartas com espaços em branco, onde cada estudante irá identificar o item que falta, preencher e enviar para um amigo. Disponibilizaremos um modelo na descrição do vídeo. E assim concluímos mais um momento formativo. Obrigada!